Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da HIT. O Talibã mudou a bandeira e o nome do país que acabou de retomar, agora chamado de Emirado Islâmico do Afeganistão. Para os cristãos, sobraram as perseguições, que incluem a proibição de ter uma Bíblia, sob o risco de punição com a morte. Mas quem não quer se submeter à Sharia, a lei islâmica, tem a alternativa da palavra por meio da televisão, por pastores e missionários, como R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Esse depoimento foi gravado por um missionário que vive no Afeganistão logo após o Talibã assumir o controle do país. O homem fala inglês, mas por segurança não se identifica. Ele relata o medo que o novo regime trouxe para os cristãos. Não podemos controlar nossas emoções porque trabalhamos tão duro por 20 anos. Todo o nosso trabalho nos últimos 20 anos foi perdido à noite. Notícias vindas do Afeganistão dão conta de que o grupo terrorista Talibã teria iniciado uma perseguição aos cristãos que vivem no país. O novo regime é marcado por extremismo e fanatismo religioso. Quem não segue a lei islâmica, a Sharia, é punido. As denúncias foram confirmadas pela missão Portas Abertas, uma organização internacional que presta ajuda a cristãos perseguidos em mais de 60 países do mundo. Quando a sua fé é descoberta pela sua própria família, ele é forçado a se reconverter ao Islã, muitas vezes é expulso da família ou até morto. Se a família não faz isso, as autoridades fazem. Então, os cristãos enfrentam hostilidade muito grande lá e tem sim o risco de morte e quase a totalidade vive sua fé em segredo, porque uma vez descoberta, sua vida está em risco, ele tem que fugir, em geral, sair do país. Um levantamento feito pela organização aponta o Afeganistão como o segundo país mais perigoso do mundo para os cristãos viverem, atrás apenas da Coreia do Norte. Completam a lista dos 5 primeiros a Somália, a Líbia e o Paquistão. E a situação ficou ainda pior com o Talibã no poder. Bíblias, inclusive, são proibidas. A Sat7, que é uma rede cristã de televisão por satélite, noticiou que os membros do grupo terrorista estão revistando os celulares das pessoas. E caso encontrem aplicativos da Bíblia, o dono do aparelho pode ser punido até com a morte. Nossa reportagem conversou com o representante da emissora no Brasil, que confirmou a história. Ela vai sofrer perseguição, retaliação, prisão e, eventualmente, morte. Isso, de fato, é um grande risco de acontecer. E essa busca pelos celulares não é por acaso. A estimativa é que, por dia, 13 cristãos morrem em todo o mundo por causa da fé. Além disso, 12 igrejas e templos são atacados diariamente. Alguns lugares do planeta são tão perigosos que fica até difícil enviar missionários. E, nesses casos, os meios eletrônicos têm sido a melhor forma de divulgar o evangelho. Outro exemplo é a televisão. Como acontece com o Show da Fé, do missionário R.R. Soares. O programa é transmitido para 191 países de todo o mundo, inclusive no Oriente Médio. E por essa página no Facebook, com legenda em árabe, a palavra do missionário chega até o Afeganistão. O Senhor fez notória a sua salvação. Quando ele providenciou a salvação, não foi uma coisa escondida, não. Até o perdido, mais perdido, vai entender. Deus já fez notória que vai dar a ele a salvação dos pecados, a cura das enfermidades, solução dos problemas. Quem não aceitar, porque não quer. E Deus vai mostrar, eu fiz notório, eu revelei, não tinha mais nada para revelar, não tem nada escondido. É um alento para o cristão que está lá sem condições até de ter uma Bíblia, de ir numa igreja? É uma ferramenta extremamente importante e essencial para a pregação do Evangelho. Por exemplo, hoje nós temos o Show da Fé traduzido nas maiores línguas faladas no mundo, 26, salvo engano, e nós estamos pregando também em países onde não se pode entrar com Bíblia, não se pode haver pregação do Evangelho, e essa é a estratégia, porque o Evangelho chega de modo que as pessoas, na sua privacidade,
privacidade dentro do seu quarto, no banheiro, num local muito reservado, ela pode ter acesso à palavra de Deus e, por meio dessa palavra, receber a ajuda espiritual que tanto precisa. Ele está com você e essa é a melhor notícia que nós podemos ter. Em qualquer situação, em qualquer momento, jamais estaremos sós. Diversas escolas, creches e abrigos de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, participam de um projeto de sustentabilidade juntamente com a Superintendência Federal de Agricultura. Eles cultivam hortaliças e têm a oportunidade de colher, levar para casa e compartilhar com a família. Olha só. Imagina uma horta bonita! Ela fica no Colégio Adventista, no Jardim Leblon, em Campo Grande. Um trabalho com apoio da Superintendência Federal de Agricultura. Todos os anos a gente comemora a Semana do Alimento Orgânico. E dentro desse trabalho, a gente procura fomentar o conhecimento que é possível produzir, de como que acontece a produção dos alimentos e esse processo de produção sustentável, com uma visão agroecológica. O projeto se estendeu por outras escolas, creches e abrigos na capital e interior. Foi então que a diretora Matielli ficou sabendo e resolveu implementar a horta em um espaço que estava subutilizado. Nós tínhamos um espaço ocioso aqui na escola e tínhamos a necessidade de fazer um trabalho, de trazer essa educação sobre a sustentabilidade, sobre o alimento orgânico para os nossos alunos. Aqui o trabalho é dividido. Os menorzinhos fazem uma parte do processo. Já os maiores, a outra parte. De 1º ao 5º ano que eles fizeram o plantio e vem fazendo o cuidado aqui dessa terra. Com isso tem um trabalho desenvolvido a partir da coordenação motor, um trabalho sensorial com eles. Já os maiores nós vamos trabalhar um pouco com relação a algumas pesquisas, ao estudo do solo, o estudo das sementes. Aqui meninos e meninas se divertem, aprendem e criam hábitos ligados à alimentação saudável. Hoje algumas crianças têm algumas dificuldades de fazer uma alimentação um pouco mais saudável. Só que quando a gente desenvolveu o projeto, começou os primeiros alunos a fazerem aqui a colheita, eles têm o prazer de levar para casa, degustar e compartilhar com a família. Aqui tem quem gosta da parte do cultivo. A coisa que a gente mais gostou de fazer foi de plantar as coisas, né? Mas tem quem goste, digamos, da outra fase. Mais gostoso é comer, né? É. Todas partes importantes que trazem ensino, bons hábitos e cor para a vida. O debate sobre a necessidade de uma terceira dose ou dose de reforço da vacina contra a Covid-19 aumentou com a morte do ator Tarcísio Meira. Mas, segundo um estudo, casos de óbitos em pessoas que receberam as 2 doses são raros. Aos 85 anos, o ator estava completamente imunizado. Tarcísio Meira havia tomado a 2ª dose da vacina Coronavac em abril, mas no início de agosto foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, contaminado pela Covid-19 e morreu dias depois por causa das complicações causadas pela doença. O caso repercutiu bastante nas redes sociais e muitas pessoas passaram a questionar a eficiência da vacina, mas os especialistas rebatem as dúvidas. Existem sim casos como o do Tarcísio Meira, né, que infelizmente faleceu em decorrência da Covid-19, mas ele também já tinha problemas e doenças crônicas, problemas renais, pulmonares, né, doenças anteriores à infecção pela Covid. Então é importante chamar a atenção que nenhuma vacina protege 100%. Elas garantem que a pessoa fique protegida e que não desenvolva a forma da doença, a forma grave da doença. As palavras da especialista são confirmadas por um recente estudo feito pela USP e pela Unesp. A pesquisa avaliou os efeitos das vacinas no combate ao coronavírus. Entre os meses de maio e junho, 91,49% das pessoas que morreram por Covid no Brasil não estavam vacinadas ou não tinham tomado a 2ª dose. Além disso, 84,9% das pessoas vacinadas que morreram tinham algum fator de risco e 87,6% tinham 70 anos ou mais. O estudo confirmou que a grande preocupação são as pessoas com 60 anos ou mais,
como era o caso do ator Tarcísio Meira. Nessa fase, pode acontecer um fenômeno chamado imunossenência. O organismo perde a capacidade de responder à vacina. Além disso, pacientes com essa idade geralmente têm outros problemas de saúde que agravam a situação. Quando o corpo vai envelhecendo, toda a fisiologia, né, e também as células do sistema imune, elas vão mudando, isso com o passar da idade, né, por processos fisiológicos e metabólicos decorrente do envelhecimento, né? E isso já está muito bem estudado e caracterizado. O mesmo acontece com o sistema imunológico, né? Se eu dou uma vacina para uma pessoa mais jovem, ela vai responder muito mais rapidamente, com uma maior produção de anticorpos do que uma pessoa com mais idade. Vai funcionar? Sim, vai funcionar, porque a vacina, ela induz essa proteção. Os estudos já mostraram isso. Mas é uma imunidade que pode ser um pouquinho mais curta ou pode não ser tão grande quanto de uma pessoa mais jovem. Por causa desse risco, países como a França e os Estados Unidos estão aplicando uma dose de reforço para os idosos. A ideia também tem ganhado força no Brasil. Um dos maiores defensores é o imunologista Jorge Calil. E o problema é que a resposta imune que nós obtivemos com os vírus originais, para quem teve a doença ou para quem é vacinado, nem sempre é suficiente, eu digo nem sempre, é suficiente para se defender contra o Delta. E o Delta, por ser mais infeccioso, ele vem de uma forma explosiva. Quando ele é detectado, em pouco tempo, ele toma conta de todos os vírus. O que acontece é que a vacina Coronavac, que é a que foi usada para os idosos, que é a que nós tínhamos, melhorou bastante o número de casos graves e mortes entre os idosos, mas não acabou com eles, e eles voltam a ter um número expressivo. Então, nós temos que estudar, estudos estão sendo feitos para que uma terceira dose seja dada. Eu venho preconizando isso há vários meses, porque é uma população de altíssimo risco para essa doença e que se beneficiaria provavelmente muito de ter uma terceira dose. A ONG Fiel Amigo, que cuida de 300 animais entre cães e gatos em Campo Grande, precisa muito da ajuda da população. Mesmo fazendo um serviço importante, sem apoio do poder público, o local pode fechar as portas. Amor. O principal alimento aqui com certeza é o amor. Os animaizinhos da ONG são todos antes vítimas de maus tratos ou abandono que acabam aqui. Só de cachorros são quase 200. A maioria está em tratamento de leishmaniose. Bichinhos que têm ambiente limpo, arejado, ração. Além de resgatar, a gente trabalha a reabilitação. Se ele está muito debilitado, a gente leva para a clínica. Aí lá ele é tratado, né? E depois de pronto, ele recebe alta e vem para cá. Aqui a gente alimenta, vermifuga, vacina, corre atrás de ajuda financeira para castração. Já neste cantinho aqui tem o gatil. São quase 100 animaizinhos, todos muito bem cuidados. A ONG Fiel Amigo tem um trabalho voluntário, não recebe ajuda do poder público. Com cães e gatos são consumidos 60 quilos de ração por dia, fora alguns mais velhinhos que têm de comer alimentos preparados. Sem a ajuda do poder público, o que mais chama a atenção é que quem sempre deu apoio são as pessoas que menos têm condições. Só que com a pandemia, as doações reduziram muito. Infelizmente não deveria ser assim, mas é. Quem mais ajuda são os que menos têm. Só que com a pandemia as doações caíram mais de 80%. Então a gente tem passado por muitas dificuldades. A gente precisa muito de ajuda para continuar esse trabalho, porque senão nós teremos que fechar as portas de verdade. Isso me dói falar, mas é a mais pura verdade. Mesmo dando vida a quase 300 cães e gatos, a ONG pode fechar as portas. As dívidas só aumentam e estes bichinhos estão começando a ficar sem atendimento veterinário, sem ração. Por isso, a Laura fez uma campanha para a arrecadação de qualquer valor. Nós precisamos urgente, principalmente da ajuda financeira para pagar a dívida de clínica, laboratório, farmácia, pet shopping, né? Porque quando a gente não recebe uma doação, a gente acaba tendo que comprar e aí a dívida vai só aumentando. E aí uma dívida que era 25, né? Daqui um dia está 30, daqui um dia está 40, está 50, então a gente precisa muito de ajuda. O que mais se sente aqui é o ambiente familiar. É ter de volta o aconchego durante tanto tempo negado a cada cãozinho e gatinho. Enquanto o poder público não apoia, a ajuda mais uma vez pode vir de quem menos tem. Afinal, de pouco em pouco,
pode-se chegar ao muito. Anota o Pix aí, é um CPF, 554-840-341-91. Toda ajuda é bem-vinda para manter essa espécie de santuário de amor e carinho. O trabalho que nós fazemos é o trabalho do poder público, né? Só que eles não fazem. Nós não temos um centro de acolhimento, por exemplo, na nossa capital. Nós não temos um hospital público veterinário, que foi promessa de campanha. E aí as ONGs todas lotadas, as casas de protetores todas lotadas. E nós estamos tropeçando em animais nas ruas. A gente só doa animais adultos depois de castrados, que é para que eles não fiquem se reproduzindo e gerando futuros abandonos, né? E os filhotes a gente doa todos com o termo de adoção e guarda responsável. E você vai ver ainda nesta edição, aumenta a procura por pacotes de viagens para o final do ano, depois de quase 1 ano e meio de pandemia. E ainda um museu de antiguidades onde é possível visitar e ainda comprar verdadeiras relíquias. Os detalhes você confere daqui a pouco, até já! Além dos benefícios nutricionais, a amamentação também é muito importante para o desenvolvimento da fala dos bebês. Crianças que mamam no peito têm menos problemas fonoaudiológicos. João Carlos nasceu prematuro, com 32 semanas de gestação. Como todos os bebês, ele nasceu com um reflexo de sugar, mas precisou da ajuda de uma fonoaudióloga para aprender a mamar no peito da mãe corretamente. Ele nasceu com pouca força, né? Com um pouquinho de dificuldade de respiração. E a gente teve muita ajuda da fono na pegada, nas técnicas de amamentação. Está evoluindo bem. O trabalho da profissional é fundamental para que os bebês que estão internados desenvolvam autonomia alimentar, que é uma das condições para a alta hospitalar. Mesmo aqueles que se alimentam por sonda são estimulados a fazer a deglutição. A sonda dedo é para poder estimular a sucção do bebê. Muitas vezes o bebê não está sugando e a gente utiliza para ele poder iniciar estímulo de sucção. O leite materno tem todos os nutrientes que o bebê precisa para crescer saudável. Ele fortalece o sistema imunológico, reduz as cólicas, previne anemias e alergias e é rico em um tipo de gordura que favorece a memória, o aprendizado e a atenção. Os benefícios do aleitamento materno vão muito além da questão nutricional. E, estatisticamente, as crianças que mamam no peito apresentam menos problemas fonoaudiológicos. Tem uma coordenação entre as funções de sucção, deglutição e respiração. E essa coordenação que ele faz durante a mamada em seio materno, ele está tendo os movimentos adequados da musculatura orofacial. E esses movimentos adequados dos órgãos fonoarticulatórios vai auxiliar quando essa criança crescer, quando ela for falar. Por outro lado, o uso dos bicos artificiais por um período prolongado pode causar problemas ortodônticos e distúrbios na fala. No futuro ela vai ter uma alteração, né, na questão da fala. Vai ser crianças que normalmente vão ter respiração bucal, ela vai ser uma criança que vai ter mais troca nas falas. Por vários motivos, algumas mães simplesmente não conseguem amamentar seus bebês. Estas não devem se sentir culpadas. Quando o uso da mamadeira for inevitável, o ideal é usar um bico ortodôntico. O ideal é que até o primeiro ano de vida, né? Assim, aí a mãe já tem que tentar, às vezes, quando ela iniciar com o copo, tirar a mamadeira o quanto antes. Aumentou a procura por pacotes de viagens para o final do ano, depois de quase 1 ano e meio de pandemia. Segundo as agências de viagens, a vacinação estimulou a procura. A retomada do turismo e o avanço da vacinação contra a Covid-19 movimentou as agências de viagens. Com a vacinação e com o aumento, né, dos cuidados e dos protocolos de biossegurança, tanto dos destinos como dos hotéis, a procura tem aumentado bastante para esse segundo semestre. A gente já entendeu que as pessoas
querem viajar, estão com essa demanda retraída, né? Estão com essa vontade de sair um pouco de casa e estão se sentindo mais seguras para viajar. Então começou novamente essa procura. E faltando apenas 4 meses para o final do ano, as agências já prevêem que pode faltar vagas em hotéis em determinados destinos. Então você junta essa alta demanda de gente que quer viajar, que gente que não viajou, que precisa viajar novamente, mais esse turista que é para fora. Então há uma possibilidade, sim, de principalmente Réveillon, janeiro, que é alta temporada, Natal, de a gente ter uma falta aí, né? Um excesso de demanda e uma falta de oferta, tanto de assentos em aeronaves como quartos em hotéis, né? Com a procura por pacotes nas agências turísticas só aumentando, o ideal é que você comece a se planejar desde já para fechar a viagem de final do ano. Quem ainda pretende viajar no final do ano, a gente está orientando, falou, ó, faça, já defina a tua viagem, né? Porque a gente já está trabalhando principalmente em 2022. Né? Então, assim, faça a sua viagem e compre o quanto antes, porque as tarifas vão aumentar, né? Porque a oferta está pouca e a procura está alta. Né? Então, ninguém sabe quando vão ser liberados dos hotéis com lotação máxima. Então, a gente tem esse cuidado, principalmente nos nossos clientes, falar assim, ó, você que viaja sempre com a gente, já se programe para você garantir sua viagem no final do ano. Você vai conhecer agora um museu de antiguidades onde é possível visitar e ainda comprar verdadeiras relíquias. Vamos ver. O relógio Cuco é da década de 40 e funciona perfeitamente. Esta é uma das milhares de peças adquiridas pelo Gilberto, um analista de sistemas que aposentou depois de trabalhar anos em usinas nucleares no Rio de Janeiro. É peça a perder de vista. Passei a visitar todas as feiras, algumas lojas de antiquários, né? E comprando ali ou aqui, acolá, enfim, quando eu vi estava com muita coisa e aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou montar um museu para que as pessoas possam conhecer a história, né, de peças e objetos antigos, né, o que foi o Brasil, o que foi o mundo, afinal de contas, né, os outros países. O antiquário e museu funcionam na casa do próprio Gilberto, na Vila Carvalho, em Campo Grande. Na parte externa, já tem uma mostra para atiçar a curiosidade do que tem lá dentro, como estes lampiões a querosene e esta máquina de moer café. Na parte do museu, uma grande mesa com vários exemplares de máquinas de escrever, como estas raridades. Essa aqui é da Hamilton, né, Heimblick, né, de 1895. Essa aqui é uma Gungta, e também a pessoa posicionava a letra aqui, apertava aqui o teclado para ela funcionar. Essa aqui é uma corona, muito cobiçada por colecionadores e não falta nos museus. Ela é uma das primeiras máquinas dobrável para compactar, né, e poder carregar na maleta. Muito bonita. Essa daqui é uma italiana, está entre as 5 mais bonitas do mundo, a Hermes 3000. Essa daqui é uma máquina de 1924, uma Mignon AEG, alemã. Aqui a pessoa posicionava a letra, aqui não. E ali você percebe que gerava para posicionar, para a pessoa poder, aqui, através disso aqui, né, bater na folha. Na parte do museu, tudo é por seção. São telefones de diferentes épocas e países de fabricação. Aparelho para registro de imagens, como este lambe-lambe. Relógios, televisores, ventiladores, geladeira da década de 30 e em pleno funcionamento. Rádios de vários tamanhos. Tem ainda modelos pequenos que eram carregados no bolso. Este instrumento com globo é um astrolábio. Foi utilizado pelos portugueses no descobrimento, né, de terras, né? Então eles faziam os estudos, né, através do astrolábio, né? Ele se move todo, né, aqui, ó, fazendo a posição da Terra, né? Então isso aí era feito por eles, ó. A peça mais antiga do Museu do Gilberto é uma máquina registradora suíça de 1880. Esta está à venda e pode ser adquirida por R$ 300.
Este outro objeto é um taxímetro. Capelinha, para ser usado nos táxis, né? Nas corridas, ó, bandeira 1, bandeira 2, que do mês de dezembro é bandeira 2 direto, né? 13º dos caras. E ficava afixado no painel do carro. Toda esta rica história nacional e mundial pode ser visitada e algumas peças compradas. A casa está aberta a qualquer momento, a qualquer hora, o museu, né? E que vai receber as pessoas de braços abertos, né? Para poder expandir o conhecimento de todas as pessoas. A maior pizza do Brasil, com mais de 20 metros de comprimento e 110 quilos, foi montada na Moca, em São Paulo. Um recorde e um presente aos moradores de um tradicional bairro de origem italiana que este mês está comemorando 465 anos. Um aniversário de muito trabalho para alguns e comilança para outros. Logo cedo eles estavam lá, com a mão na massa. E também no tomate, no queijo. Mais de 20 pessoas mobilizadas em torno de um objetivo: fazer a maior pizza do Brasil. E a cada 5 minutos saía uma nova fornada. Um ritmo intenso até para quem já está acostumado, como Milton, que trabalha como pizzaiolo há 30 anos. Tem que ter muito preparo físico para aguentar essa jornada de hoje? Não tanto preparo físico, porque nós já estamos acostumados no dia a dia. E a massa já está descansada, então ela fica mais tranquila para a gente trabalhar com ela. Mas uma pizza desse tamanho, 20 metros, é um trabalho mais intenso que o normal, né? Com certeza é mais intenso, porque a massa é aberta tamanho mais comprido, a bola de massa também é um pouco maior. Então realmente é um trabalho mais trabalhoso, bem mais trabalhoso que no dia a dia. Mas vale esse esforço todo para depois ver o resultado final, a maior pizza do Brasil? Eu acho que é bem importante e vale sim, porque nós nunca fizemos isso na nossa vida aqui de pizzaiolo, do tempo que nós temos. Então acho que é bem importante e vale muito a pena sim, não tenho dúvida. Na lista de ingredientes estavam 38 quilos de farinha, 43 quilos de mussarela e 25 quilos de tomate para o molho. A ideia de fazer a maior pizza do Brasil foi do Leandro, que é dono dessa pizzaria na Moca. Ele aproveitou o aniversário do bairro para unir outros comerciantes e realizar esse projeto ousado. O desafio é uma das coisas que eu adoro. Ele é trabalhoso, ele é difícil, você precisa estudar muito o que vai fazer, você tem que fazer algo sempre diferente, sempre algo que vai superar alguém que já fez. E nas pesquisas, no olhar, em procurar ver tudo, a pizza, ninguém tinha realizado esse tamanho de pizza. Então, é daí onde você cria coragem e fala, vamos fazer. Aí você começa a convidar os amigos, convidar a família, vou fazer, legal, você tem apoio de todos os lados, né? Muito mais da tua família. Então, quando te apoia, e aí a gente ganha força, ganha energia, ganha tudo e vai para cima e realiza o projeto. E para registrar o feito, um fiscal do Ranking Brasil, que é o livro dos recordes brasileiro, esteve no local e acompanhou o trabalho. Tudo foi medido e pesado rigorosamente. É importante porque para ter uma superação do recorde, a gente tem que saber precisamente quais são os ingredientes que foram utilizados, a quantidade. E nós precisamos de 3 medidas. Precisamos do peso total dela pronta, que é diferente do antes de prontar. Precisamos dela a largura e o comprimento, né? Inclusive até a altura. Então, para que a gente possa chegar num quantitativo do recorde, para que alguém superar, tem que ser no mínimo as mesmas especificações. Tudo pronto. A pizza é posta em uma mesa enorme. Chegou a hora de fazer a medição oficial. Com uma trena, o fiscal faz a checagem e confirma o tamanho. Agora é oficial, a pizza da Moca é a maior do Brasil. E como foi dito, são 20 metros mais 24 centímetros de comprimento. Outros 46 centímetros de largura e 1 centímetro de altura, além de 113 quilos. Tudo foi medido e pesado rigorosamente. E o desafio agora será comer tudo isso aqui. Mas para os moradores do bairro, essa vai ser a melhor parte do trabalho. E quem experimentou garantiu que a maior pizza do Brasil não tinha só tamanho, mas também qualidade. A pizza deles é 10, é a melhor pizza do Brasil essa aqui, viu? Então não é só a maior, é a melhor. É a melhor, melhor. A Moca tá de parabéns. Eu sou do Sul. Você mora 50 anos. E aqui é a terra da pizza mesmo, agora a maior pizza. Eu vim
conhecer pizza aqui. E pizza é pizza na Moca, né, Belo? 47 anos de Moca, tem coisa mais gostosa. Desses 21 metros aí, você consegue comer quanto? Ah, pouco. Pelo menos uns 6 pedaços vai. Olha, eu consigo no máximo 14. 14 metros ou 14 pedaços? Não sei, aí vai depender. Depois do primeiro metro a gente vai ver. Mesmo assim, a maior pizza do Brasil parece que não satisfez a fome do Leandro. Depois de receber o certificado, ele revelou que já está pensando em bater o próprio recorde no ano que vem. Eu pretendo, né? Se tiver alguém que queira fazer junto, vamos lá, mas eu pretendo realizar novamente o projeto e dar continuidade e assim não perder esse carinho que o povo tem aqui comigo e que eu tenho com esse povo todo da Moca. Então, é esperar para ver e para comer. Quem resiste a uma pizza, né? E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau.